Queridos irmãos, Isaías 53, versículos 4 e versículo 5. Que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, amados irmãos, capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João, a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o meu Pai me deu? Queridos irmãos, do capítulo 13 do Evangelho de João em diante, a narrativa muda no sentido de dar ênfase aos últimos dias de Jesus, a proximidade daquilo que Jesus designou de sua hora. O capítulo 13 do Evangelho de João começa exatamente com a afirmação de Jesus, que depois vai se repetir em outros momentos, a partir do capítulo 13, quando ele diz: é chegada a minha hora. Lá naquele capítulo, naquela ceia, naquele banquete, ele indica o traidor,
os detalhes acerca dessa sua hora, que de fato é a hora da sua morte, a hora do sacrifício que ele oferecerá diante do Pai, oferecendo-se a si mesmo. No capítulo 14, em virtude exatamente desta maior clareza de Jesus em relação a comunicar para os seus discípulos a chegada do momento para o qual ele veio, ponto máximo do propósito da sua vinda, àquela altura os discípulos já estão muito angustiados, o coração deles, os seus corações estão bastante aflitos, e por isso Jesus inicia o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. Vocês não precisam ficar tão preocupados e angustiados como vocês estão. Na casa de meu pai tem muita morada, eu vou, mas volto. E quando eu voltar, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu voltar, eu vou levar cada um de vocês para onde eu estiver, estejam vocês também. Jesus estava dizendo: olha, a minha ida não é um adeus, é um até logo. No capítulo 15, praticamente em seus discursos finais, Jesus enfatiza a importância daqueles que ele deixa de darem fruto. Fala da importância de estarem ligados na videira. No capítulo 16, Jesus diz que vai, mas eles não ficarão órfãos. Virá o Espírito Santo que estará com eles, cooperando, ajudando, intercedendo, orientando, dirigindo, cuidando. No capítulo 17, nós encontramos uma das mais belas orações de Jesus, designada nas nossas Bíblias como a oração sacerdotal ou intercessória, onde Jesus pede de forma muito especial por aqueles que não serão tirados do mundo, mas Jesus roga ao Pai para que o Pai os guardasse de todo o mal. E aí nos deparamos com o capítulo 18 do Evangelho de João, que se inicia dizendo que Jesus sai daquele lugar onde ele se encontrava reunido desde o capítulo 13 e onde proferiu todas as palavras que esses capítulos aqui nos revelam e aqui foram narrados por João. E diz o início do capítulo 18 que Jesus, tendo dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron. Os demais evangelistas identificam exatamente o lugar como o Getsêmani. E João nos traz algumas informações bem precisas que não encontram-se na narrativa dos outros evangelistas. Mas nos chama a atenção aqui no capítulo 18 de João alguns fatos, porque aqui João vai também trazer a sua informação e narrativa acerca da prisão de Jesus. E ele nos informa que uma escolta daquilo que era designado na época de guardas do templo, ou a polícia do templo, juntamente com um grupo de soldados romanos, alguns estimam entre 200 a 1.000 soldados romanos, dando suporte à polícia do templo, que é enviada pelo Sinédrio para prender Jesus. E a essa altura, Pilatos certamente já toma conhecimento do que vai acontecer e autoriza uma guarda de soldados a acompanhar e dar suporte à polícia do templo, porque havia uma séria e uma grande preocupação de que esta prisão, porque não se tratava de qualquer um, que esta prisão especificamente pudesse produzir uma grande, séria resistência. Então, para que não houvesse nenhum acontecimento que impossibilitasse de Jesus ser preso, vai a polícia do templo, acompanhada de reforço de uma guarda, de uma escolta romana. E João nos informa que Judas vai com esse grupo exatamente para ajudá-los a identificar o lugar
onde geralmente, inclusive, o próprio Judas se reunia com Jesus. Então Judas sabia bem o caminho, conhecia bem o lugar, era um lugar muito próprio. E chegam a este lugar a escolta e os guardas, juntamente com Judas. Mas nos chama a atenção que o versículo de número 4, que no versículo de número 4, João nos dá uma informação muito interessante. Nos revela algo que nós já sabemos, mas João faz questão de revelar. E o texto do capítulo 4 diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. A informação que João nos passa aqui nos diz que Jesus não vai ser pego de surpresa. Há um motivo muito básico, dentre outros, é que, dentre estes outros, ninguém pega Deus de surpresa. É impossível. Ninguém consegue surpreender a Deus. Jesus, não se trata aqui de uma fatalidade ou de um revolucionário que de forma ingênua se deixa ser seguido e daqui a um pouco será preso. Não, se trata de alguém que sabe de tudo que está prestes a acontecer e que sabe que o que vai acontecer não é resultado de qualquer fatalidade ou tragédia, mas é um projeto, é um propósito de Deus que caminha a passos largos para a sua conclusão. Ele sabe de todas as coisas que estão para acontecer, para ali acontecer, de forma que com a chegada daqueles soldados daquela guarda, ele não se surpreende. Ele não se desespera. Mais ainda, João nos diz que Jesus adianta-se à guarda. E há algo também de muito interessante nesse ato de Jesus. Porque no momento em que ele se adianta à guarda para perguntar a quem vocês estão procurando, sem que os homens talvez percebessem, Jesus já assume o controle da situação. Ele não se deixa ser levado, pelo contrário, ele assume o controle da situação, se adianta e pergunta: vocês procuram quem? E os guardas, e a guarda e a comitiva diz: nós procuramos Jesus, o Nazareno. E ainda no controle absoluto e pleno das circunstâncias, porque o Deus que não é pego de surpresa é o mesmo Deus que sempre está no controle das circunstâncias. Seja qual for as circunstâncias, Deus não perde o controle. A quem vocês estão procurando? A Jesus o Nazareno. E há quase que unanimidade de que aquilo que vai acontecer agora é um dos raros momentos, ou dos belíssimos momentos, onde a divindade de Jesus se manifesta de forma expressa e poderosa. Ele diz: eu sou! E quando ele diz eu sou, os guardas romanos e a polícia do templo recuam e caem prostrados no chão. Jesus dá um tempo para eles se recomporem. E eles se levantam, se recompõem. E Jesus pergunta: a quem vocês procuram mesmo? E Jesus passa uma mensagem para eles, sem que precise de forma clara e direta expressar-se. Eu só vou se eu quiser. Já deu para sentir? Vocês procuram a quem mesmo? A Jesus, o Nazareno. Sou eu. Já deu para perceber que eu só vou se eu quiser. Mas eu só vou também com uma condição. Eu vou, mas esses aqui ficam. Vocês não tocam neles. E aí,
Não é uma questão de vocês me levarem, eu me deixo ir. Aleluia. Vocês deixam eles quietos e eu deixo que vocês me levem. E enquanto Jesus está ali tratando desses acertos, para que se cumpra uma palavra dele, a palavra que João narra, dizendo, como palavra profética, não perdi nenhum dos que me deste. Então eu vou, mas eles ficam. Eu me deixo ir e vocês não os levam. E quando Jesus tratava dessas coisas, Pedro se afobou. Puxou de uma espada, avançou contra a comitiva e lá foi a orelha direita de Malco, servo, olha o problema, servo do sumo sacerdote. Aí Jesus intervém, porque Jesus ainda está no controle da situação. E é sempre assim, a gente descontrola, mas Jesus não perde o controle. A gente fica nervoso, mas Jesus não perde o controle. A gente se afoba, mas Jesus não perde o controle. A gente quer avançar, se apressar, mas Jesus não perde o controle. A gente puxa a espada, mas Jesus não perde o controle. A gente erra, mas Jesus não perde o controle. Mete a espada na bainha. Pedro, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Pedro, eu vou tomar o cálice que o Pai me deu e eu vou tomá-lo todo. E não vou tomar o cálice porque alguém está me obrigando a tomar o cálice. Eu vou tomar o cálice porque eu quero tomar o cálice. Porque eu decidi tomar o cálice. Porque eu me dispus a tomar o cálice. Vou tomar o cálice que o Pai me deu. E vou tomá-lo até o fim. Guarda a espada. E na sequência Jesus se deixa ir. Se deixa levar-se. Queridos, lia esse texto, me alegrei naquilo que o Espírito de Deus comunicara ao meu coração enquanto lia. E a mensagem que eu quero transmitir para os irmãos nessa noite, aquela que Deus transmitiu ao meu coração, e eu disse, Senhor, caso eu tenha a oportunidade de falar a Tua palavra nessa noite, se for a Tua vontade, eu comunicarei aquilo que Tu colocaste em meu coração. E, meus amados, aquilo que Deus colocou em meu coração tem a ver com essa disposição e essa necessidade de bebermos o cálice que o Pai nos deu. Bebermos o cálice. Beber o cálice significa se manter disposto a seguir o plano original do Pai para a vida da gente. Beber o cálice significa obedecer ao Pai de maneira incondicional. E enquanto eu lia, o Senhor me mandou dizer nessa noite, para mim e para todos nós que estamos aqui, não desista, não abra mão do cálice. O cálice que o Pai te deu. Não troque, não barganhe o cálice, não troque o cálice. E se você andou abrindo mão do cálice, ou tem trocado o cálice do Pai por algum outro cálice mais tranquilo, retome
o projeto original. Retome o cálice que o Pai preparou para mim e para você. O problema desse cálice é que esse cálice do Pai é um cálice que provoca rejeição. Tomar o cálice implica em estar pronto a ser rejeitado. É o cálice da rejeição. Tomar o cálice implica em sofrer traições. Tomar o cálice implica em ser humilhado de forma pública. Tomar o cálice implica em sofrer aflições, como Isaías profetizou. Aflito, ferido de Deus. Tomar o cálice, para Jesus implicou na cruz. Tomar o cálice implica em cruz. A mais alta humilhação e vergonha. Tomar o cálice implica em morrer e ser sepultado. Mas o que acontece, queridos, é que aqueles que se dispõem a tomar o cálice precisam entender que a história do beber o cálice não termina na sepultura. Quem está disposto a tomar o cálice todo pode até descer à sepultura, pode até ser sepultado, enterrado e não necessariamente morto fisicamente. Às vezes nos matam e nos assassinam de outras formas e maneiras. Nos tornamos mortos-vivos. Mas quem se dispõe a tomar o cálice não fica na sepultura, porque o cálice todo de Deus implica em ressurreição, implica em exaltação, e no final do cálice tem glória. E não é uma glória que passa, é uma glória que fica. Então, em nome de Jesus, nessa noite, mantenha o cálice e beba o cálice até o fim, porque o final do cálice, e no final do cálice, tem glória, tem honra, tem exaltação de Deus para a minha e para a tua vida. Não largue o cálice. Conhecimento é como uma árvore que abriga, oxigena, gera flores e frutos. Mas é preciso, antes disto, cuidar, regar, se dedicar. Toda grande árvore começa de uma simples semente, uma primeira atitude. Faça a sua matrícula no curso Bacharel Livre em Teologia do CT Adalp. Você não precisa estudar todas as noites e pode ter descontos de 25%, 50% e 100%. Invista no conhecimento. Saiba mais sobre os diversos ramos da teologia: bíblica, exegética, sistemática, prática e muito mais. Fale conosco agora mesmo pelo nosso WhatsApp 819-9126-5849. CT Adalp, contribuindo na formação do caráter cristão e capacitando a igreja para o bom desempenho na obra de Deus.